Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Conchas. A primeira secretária fará a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 10 de 2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre a estrutura administrativa dos auxiliares diretos do primeiro escalão, do chefe do Poder Executivo e dos auxiliares diretos de segundo escalão, dos secretários municipais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 10 de 2017, Poder Executivo. Dispõe sobre a estrutura administrativa dos auxiliares diretos do primeiro escalão do chefe do Poder Executivo e dos auxiliares diretos de segundo escalão dos secretários municipais e da outras providências. Em discussão, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, é o seguinte, mais uma vez eu vou aproveitar estar mandando um projeto de lei para corrigir um erro que foi feito já no primeiro mandato em 2013, que quando foi alterado a lei de secretário anulando a secretaria, criando departamentos. Na época eu não era vereador, avisei, comuniquei que estava errado, certo? Que não poderia alterar o salário, que é 30 dias antes do período eleitoral. Agora, ele manda o projeto para nós consertarmos. Se a lei foi anulada, no meu entendimento, foi declarada inconstitucional, volta a valer a lei anterior. Não precisa ser criada uma nova lei. Eu acho que a casa nós estamos errando mais uma vez. Simplesmente teria que vir um comunicado aqui, que está em vigência a lei que foi aprovada em 2012. Certo? No meu entendimento, eu voto contrário, porque eu não vou votar coisa errada, veio em cima de última hora. Cadê o parecer jurídico aqui falando que está legal? Nós precisamos de um parecer jurídico, não deu tempo de estudar. Então, tudo que vem correndo em cima de última hora, e o parecer jurídico do prefeito diz o seguinte, num trecho aqui ele diz: a dificuldade da administração tem encontrado em fazer a máquina pública trabalhar. Depois ele fala aqui, no outro setor, nos últimos anos enfrentando dificuldade para a política e administração em razão de deficiência do corpo jurídico municipal. Para aí, ele tem 2 procuradores, uma assessoria jurídica que gasta em média de 80 mil no ano, certo? Até quando nós vamos engolir projeto que vem em sessão extraordinária para acertar? Agora, quem vai indenizar o município, esse dinheiro? Porque todo mundo recebeu 4 mil reais, em torno de 4 mil reais, certo? Eu vou pedir a devolução. Eu quero o ressarcimento dos cofres públicos. Certo? O prefeito, ele vai indenizar? A Câmara que aprovou, os vereadores da época que aprovou, vai indenizar? O povo tem que pagar de novo mais uma conta? Mais uma dívida? Então, eu acho o seguinte, senhor presidente, o senhor está fazendo certo porque ele pediu para o senhor está cumprindo a lei, o senhor está cumprindo o regimento. Não estou questionando as suas condições. Só que eu estou questionando que é o seguinte, se foi declarado inconstitucional aquela lei, volta a vigorar automaticamente a lei anterior. Certo? Nós temos, pai, o senhor tem um assessor jurídico da casa, nós temos um procurador da casa. E o projeto, eu só queria saber, tem parecer do procurador da casa ou do assessor jurídico do presidente? Como nós vamos votar? Vai votar que nem vocês votaram na vez passada? Errar mais uma vez? Então não, gente. Então, me desculpe, senhores vereadores, mas eu voto contra. Essa é a minha posição.
Eu acho que está havendo um equívoco, vereador, mas que aqui quando fala corpo jurídico, ele está falando do secretariado, não é do jurídico da prefeitura. Então, e outra coisa, o senhor está falando que erraram, mas erraram, e está aqui, o prefeito admitiu. Assim como o jurídico da época do senhor errou quando deu orientação, e hoje os vigias ganharam na justiça o direito, e eu estou tendo que pagar. É normal, acontece. Nós aqui estamos corrigindo, não estamos? É a função do vereador. O senhor quer votar contra? Quer dizer, o senhor faz uma denúncia e na hora que vai corrigir o que o senhor denunciou, o senhor vota contra. Não tem cabimento, né? Então, mas é a consciência do senhor, né? Palavra, senhor presidente. Discussão, vereador Paulo. O que eu vejo aqui é que nós podemos até discutir esse projeto, mas nós pedimos que esse projeto seja prorrogado para ser votado, porque há muitas lacunas para serem explicadas. Veja bem, ele mandou um projeto dizendo que vai corrigir, mas aqui ele diz o seguinte... Só um minuto, vereador Paulo. Quando que o senhor pediu para prorrogar o projeto? Que eu não estou sabendo. Não, nós estamos pedindo verbalmente para o senhor, agora... Eu estou pedindo. O senhor falou que pediu, eu não vi. Não, estou falando que nós estamos pedindo. Só que nós estamos em sessão extraordinária e eu tenho que pôr em votação. Mas isso depois o senhor com a sua... assim que funciona. Assim, com a sua competência técnica, você sabe o que tem que fazer. Eu estou simplesmente colocando em debate questões altamente relevantes em relação a esse projeto. Aqui, veja bem, esta ação, esse projeto, ele desencadeou em função de um inquérito do Ministério Público. Porque o Ministério Público, está aqui o inquérito, é o número 1445-95-2016, 8.26.0145. O promotor, através da sua competência, análise, ele julgou que esse processo votado em 2014 era inconstitucional. A decisão do promotor, e foi para a sentença isso. Houve o agravo, já tem a sentença do agravo, agora está esperando a decisão final. E mais ainda, a falta de uma corretiva, aqui diz o seguinte, em 2017, o promotor fala, se eu não me engano, no dia 2, quando vocês votaram, isso também está inconstitucional. Então erraram pela segunda vez. Tem que ser sanado? Tem que ser sanado. Mas, o senhor me desculpe, senhor presidente, aqui diz, nos termos do artigo 30, defesa do prefeito. Inciso 1 da Constituição Federal, ele está alertando. A lei orgânica municipal compete ao município o exercício de sua autonomia, legislar, prover sobre tudo. Ótimo. Agora ele diz aqui o seguinte, contudo, defesa do prefeito. Por falta de uma correta assessoria jurídica, a Lei Complementar número 250, 13 de janeiro de 1960, já está passando por novos conflitos para a administração. Ele está jogando a culpa na assessoria jurídica dele. Não adianta tampar o sol com a peneira. Em razão do ilustre promotor de justiça local entender que a mesma também era inconstitucional. Ninguém tem culpa dele ter uma assessoria incompetente. Ainda mais, veja bem, desta forma, visando corrigir esses equívocos, esse chefe do Poder Executivo procurou por várias prefeituras onde recebeu correta orientação do presente projeto de lei complementar, de forma a revogar a deficiente municipal de um outro projeto para suprir aquele errado. 13 de janeiro de 2017. O promotor fala que é inconstitucional também. E, finalmente, implantar uma estrutura de segundo escalão. Agora, veja bem. Se existe o erro, é o que o Omar está colocando. Tem que corrigir. Mas para corrigir, precisa apontar quais são os problemas que surgirão com isso. Tem aí, como é que vai ser feito com os diretores? Vão indenizar? O senhor sabe se vai ser indenizado?
O senhor está perguntando para mim, vereador Paulo? Eu entendo o seguinte. Perguntando, como é que vocês vão resolver isso? Isso é um problema da justiça com o prefeito, vereador Paulo. A nossa função é corrigir o erro. Corrigir o erro, mas ele tem que dizer, no mínimo, quais são essas formas de correção que ele vai fazer. Aqui ele diz assim, ó, assim esclarecemos a nobre Casa Legislativa que estamos providenciando contratação da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e outra assessoria. Quanto vai custar isso? Quem ele se responsabiliza por esse erro? Alguém tem que acatar. Nós não queremos deixar de votar esse projeto, mas nós queremos que seja feito dentro da legalidade, dentro do certo. Porque senão a gente vai votar, como é que a gente tem certeza que vai estar certo de novo? Se já erraram 2 vezes. Então o que o Omar sugeriu que a gente tenha tempo para analisar, verificar com uma equipe técnica, jurídica, se esse projeto é correto. Porque o Omar levantou um outro problema. Se tem 2 projetos de lei errados, pode-se anular e voltar ao anterior. Qual é o anterior? Então, senhor presidente, não somos contra, nós queremos as coisas certas, inclusive que os vereadores comecem a analisar as coisas que são certas. Agora, o que nós pedimos também, que esses projetos que cabem em sessão extraordinária, o senhor também acabe cumprindo o que está previsto aqui na lei orgânica, que é o que o prefeito citou. Olha aqui, artigo 29. Tá? Artigo 2. O presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores em sessão fora, mediante dela, para uma comunicação de antecedente no mínimo 48 horas. Mas, pela convocação da sessão extraordinária, a Câmara tem um prazo para analisar. Em 45 dias. Vereador, o senhor está lendo sessões legislativas extraordinárias no recesso. Nós não estamos no recesso. Mas é uma o recesso é no final de ano. Mas esse recesso do final do ano... Mas o senhor está lendo artigos do recesso. Tudo bem, mas eu estou dizendo que não foge diferente. Bom, se você ler o artigo que fala das extraordinárias, tem que ter um prazo. Se eu estiver discutindo o regimento, o senhor me representa. É simples. Tem que ter não tem nada. Tem que ter, no mínimo, condições a gente estudar e avaliar, ter um parecer jurídico sobre isso, senhor presidente. Então, o que acontece? Se acaso nós temos tempo para discutir, verificar a legalidade disso, por que não? Nós estamos tentando acertar, para que não venha depois mais uma ação falando que está errado. O que nós estamos pedindo é simplesmente dar um outro prazo para a gente estudar mais detalhadamente, para não errar de novo. Já são 2 erros. E nesse não errar significa o quê? A gente quer saber como é que ele vai resolver essa questão. Ele vai corrigir, mas de que modo? Qual é o modo que ele vai corrigir isso aí? Então a gente quer saber. Omar. Desliga o microfone, vereador Paulo. Pois não, vereador Omar. Vereador Paulo, eu entendo o seguinte, nós não votando nesse projeto, nós rejeitando esse projeto, entra em vigor a lei de 2012, certo? Porque como foi anulado, já está em vigor a lei de 2012, certo? Então, eu acho que nós não devemos votar esse projeto, certo? Porque a prefeitura não vai ficar descoberta, porque anulou todas as leis, se tornou inconstitucional. O prefeito manda um decreto reconhecendo a lei que é inconstitucional conforme as normas dizem, e entra em vigor a lei de 2012. Esse é o meu entendimento. Eu não tive, aqui, em um momento, pelo que eu procurei aqui, ele está citando qual é o valor que vai ser pago ao secretário. Não veio o valor, certo? E não veio mencionando que vai ser a lei de 2012. Tá? Aqui, na justificativa dele aqui não está. Tá? Eu não achei. Se alguém achou, certo? Não está. Então, certo? Nós estamos cometendo, no meu entendimento, nós estamos errando novamente. Certo? Se precisa corrigir, não tem que corrigir, já tem uma lei em vigor. Anulou uma, porque a lei que criou o cargo, encerrou os cargos.
Então, se ela foi anulada, no meu entendimento, voltou em vigor a lei que já existia, os cargos que já existiam. Certo? Então, agora nós estamos criando, vai ficar duas leis em vigor, essa e a outra, porque se tornou inconstitucional, a lei anulou. Olha, vocês não estão entendendo. Desculpa, senhor presidente. Vereador Omar, você quer que eu explique? Ó, Pra você entender? Esse projeto, vereador Omar, é exatamente para fazer valer a lei de 2012. mas teria que estar citado aqui. Não tem que estar citado. A primeira lei não foi dada inconstitucional? Foi. A segunda lei nós estamos revogando ela. Qual que volta a valer? 2012. 2012, vereador Omar. É Essa que vai valer, vereador Omar. Mas ele teria que estar citado no Não projeto. tem que citar nada. Se você revogou a lei, vale a anterior. A que está em vigência. Vereador Omar. Eu entendo que é 2012 que vai valer, mas ele está criando. A lei está falando aqui criando. Criando o quê? Ó, dispõe sobre a estrutura dos auxiliares do primeiro escalão. É criação. Não é extinção. Ó, projeto de lei complementar 10 dispõe sobre a estrutura administrativa do chefe do Poder Executivo. Gente, no meu entendimento, ele está criando. Né? Ó, dispõe sobre auxiliar diretor segundo. Projeto de lei complementar. O prefeito faz uso das atribuições primeiro escalão. O artigo 2º, 3º, administração pública. Nenhum no quarto compete à secretaria. Deve essa competência. Não, está igual de 2012. Mas ele teria que ter citado. Aqui não cita. Mas tudo bem. Eu deixo vocês à vontade. Fiquem à vontade para votar como quiserem. Né? Eu não vou ficar discutindo aqui. Mais alguém em discussão? Quer falar, vereador Paulo? Então, o que nós queremos, nós somos a favor da legalidade, que as coisas façam certas. Que haja realmente debate, discussão para acertar. Se é realmente a mesma lei que está valendo, tem sentido essa. Senhor presidente. Tem sentido essa. Então, ele tem que explicar aqui que é exatamente... Pela ordem. Já que é válida de 2012, eu peço adiamento da sessão por 5 minutos para nós pegar a lei de 2012 para nós fazer comparação. Para ver se está igual ou não. Não precisa, vereador Omar, nós vamos discutir isso aqui, não vou encerrar a sessão. Querem votar contra? Vocês têm todo o direito de votar contra, é simples. Fique tranquilo. Cada um vota com a sua consciência, não é assim que funciona? Mais alguém em discussão? Eu quero falar assim, eu acho que nós não viemos aqui para votar, Miguel. Nós viemos aqui para discutir uma coisa importante, que vai servir, inclusive, de base, de plataforma, para que a administração se acerte com seus secretariados. Nós não podemos deixar esses secretariados à mercê de casos omissos, de casos duvidosos. Então, o que nós estamos pedindo, particularmente eu estou pedindo, o Mar já tem uma outra solução, é que realmente essa coisa seja debatida com mais, para não errar, porque cria uma instabilidade dentro do próprio poder. Ele mesmo está falando que vai precisar de uma assessoria. Está contratando uma assessoria. Se ele tinha essa assessoria, então o que nós estamos pleiteando, que faça as coisas que a gente tenha 100% de garantia, para dar uma estabilidade. Senão está sujeito a outra ação, que pode ter uma anulação do Ministério Público de novo pela terceira vez. As pessoas que trabalham na assessoria, no mínimo, elas têm que ter uma segurança, elas têm que saber onde elas estão pisando. Nós não podemos deixar passar essa dúvida. Então, é muito importante que as sessões, as proposituras, nós tenhamos que parar de vir assim, extraordinária, de última hora. Não existe mais isso. Hoje não existe mais essas artimanhas. Hoje a gente tem que ser transparente e limpo. Senhor Paulo, o senhor precisa parar de acusar a gente de artimanha. Não estou falando, já está ficando uma coisa estranha. É um fato que eu estou está me acusando de fazer artimanha aqui dentro? Eu estou simplesmente falando que essas artimanhas... Por favor, termina a sua explicação para a gente passar por votação. Eu estou falando que essas articulações de última hora não podem acontecer mais. Não pode acontecer mais. Porque nós... Se o senhor for presidente da Câmara, o senhor acaba com as articulações, senhor vereador Paulo. Fica tranquilo. Essas articulações, Miguel, hoje você é o presidente. Cabe a você fazer isso. Uma coisa sadia, discutível para acertar. Não é simplesmente chegar aqui para votar.
É fácil chegar aqui, vamos votar e acabou todo mundo dizer amém. Eu acho que inclusive se compromete os outros vereadores, compromete toda a instituição. Eu acho que tem que ser transparente. Cadê os secretários aqui? Poderiam ter chamado o secretário para fazer essa discussão coletiva. Podia chamar realmente as pessoas, especialistas nesse assunto, para a gente debater. Agora, é passível, novamente, de outras ações. Se um secretário realmente sentir-se prejudicado, ele pode requerer os seus direitos trabalhistas, porque não está previsto aqui. Como é que vai ter resolvido isso? Aí vem um monte de ações que poderão desencadear dessa votação, às vezes precipitada. Então nós temos que ter clareza que as votações das sessões extraordinárias, elas têm que ser pautadas em cima de debate, de apoio jurídico, de apoio estrutural para a gente não errar mais. Estamos errando muito. Então o que eu estou propondo, que essa discussão, a minha proposta, estou dizendo, não declaro no meu voto, a minha proposta é que esse assunto volte à pauta, mediante uma análise mais detalhada do jurídico, para que a gente realmente não erre mais. Porque está criando uma brincadeira com o secretariado. É uma hora uma coisa, outra hora é outra, volta a mesma coisa, já não é do governo anterior. Ora, que é isso? E isso está custando dinheiro, está onerando o poder público. E vai onerar muito mais. Então, novamente, nós estamos alertando. É mais uma votação que está sujeito a ações de inquérito e investigação. Mais alguém em discussão? Vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, só eu queria falar que eu concordo com o vereador Paulo, se a gente pudesse estudar mais esse projeto, porque em 2013 eu votei esse projeto aqui. E na época estava eu, o vereador Miguel e o vereador Rodrigo. O vereador Rodrigo votou contra a criação dos cargos, né? Não votou? Júnior, que o senhor não se recorda, nós fizemos duas votações, 2013 e 2014. Então, 2014 o vereador Rodrigo votou a favor também. Então, mas 2013 nós votamos em sessão extraordinária. E 2014 também. E por esse motivo de não ter uma orientação jurídica, deu no que deu. E acho que hoje nós vamos cometer o mesmo erro. Né? Então, eu acho que nós devia ter uma orientação jurídica aqui da Câmara. Hoje tem uma assessoria jurídica da Câmara, tem do Miguel, e tem também uma empresa que presta assessoria para a Câmara. Então, se pudesse, muito bem. Seja isso, senhor presidente, senhores vereadores. Só para registrar, o vereador Júnior ele não se recorda muito bem o que aconteceu. 2013 realmente foi extraordinária, sem pareceres, como essa aqui. Porque sessão extraordinária não tem parecer. Ela dispensa todos os pareceres. Mas a segunda votação, depois que saiu a ADIM, na verdade, saiu a respeito do voto do presidente. Foi aquilo que anulou a de 2013. Nós votamos em 2014, depois votou por unanimidade aprovando o projeto com pareceres. Então não adianta aqui a gente querer tirar a nossa responsabilidade, dizendo que não teve jurídico, porque teve. Nós tivemos. Se a orientação estava errada, agora a gente está vendo aqui. Mas teve. Não foi uma votação sem parecer, vereador. O senhor talvez não se recorde disso. Mas nós fizemos 2014 de novo. A primeira, 2013. Não. Extraordinária não. Depois eu me lembrei. Me lembrei que não foi. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas foi um acordo feito entre os vereadores de situação e oposição na época. Pois não, vereador Mar. Eu peço mais uma vez, senhor presidente, o seguinte, que o senhor fala sempre na tribuna que o senhor gosta da coisa certa e correta. O senhor sempre se põe colocando o que é certo e correto. Então, e os vereadores do prefeito, peço para o prefeito, para não enviar mais esses projetos em extraordinária, porque dá a entender... Não, o que o Paulo colocou e o senhor não gostou, e eu percebi, dá a entender que a gente está correndo do povo e está fazendo as coisas por baixo do pano. Certo? Porque todas as coisas polêmicas, que nem o Código Tributário,
Sessão extraordinária. Esse aqui que é polêmico, sessão extraordinária. Certo? Não, mas tudo bem. Eu só estou colocando, porque isso, como você falou, na segunda vez que foi errado, vocês tiveram a parecer. A assessoria jurídica errou junto com você. Você admitiu isso. Eu achei bonito da vossa parte admitir isso. Agora, hoje, nós estamos, como disse, de mão atada, sem parecer nenhum. Certo? Mas tudo bem, mas nós tínhamos que ter uma orientação, pelo menos. Mas tá bom. Omar, o senhor já foi presidente, sabe que em extraordinária não tem parecer. Não tem parecer. É pedido de urgência do prefeito, está justificado os motivos. Eu tenho que colocar, eu tenho que fazer minha parte. É simples. Eu sei que você tem que fazer a sua parte. A questão de vir as extraordinárias é pedido do prefeito, eu não posso negar. Eu sei que você não pode negar, prefeito. Eu estou pedindo para você e a base, pedir para o prefeito não fazer mais isso. Certo? O que eu estou pedindo para você, como presidente dessa casa, pedir para o prefeito não fazer mais dessa forma. Porque é dessa forma que ele está fazendo, no meu entendimento, certo? Vai caber uma representação para ele. Ele está usando a Câmara de má fé. Vamos falar sobre esse projeto. Esse projeto, o prefeito tomou conhecimento há 15 dias do problema. Ele não sabia. O Ministério Público agora que notificou. Não é assim que funcionam as coisas. A gente não pode fazer, vai adivinhar. Quanto recurso tem nesse processo? Como que o prefeito não sabia? Bom, senhor presidente, deixa eu falar, vereador, mas vamos passar para a votação. Complementar o que vocês falaram. Pois não, vereador Paulo, mais uma vez para a gente... O senhor falou errado, olha, as primeiras informações que vieram da ação de improbidade administrativa do Tribunal de Justiça foi 11 de agosto. Aqui, está no processo aqui. E mais, quais são os motivos que ele alega para que isso seja expressão extraordinária? Qual é o motivo? Paulo, está no projeto, a exposição de motivos, o senhor acabou de ler aí. Não está no projeto. Então tá bom, vereador. Paulo, vota aí com a sua consciência e boa. A gente está querendo corrigir um erro. A oposição não quer que se corrija um erro. É um absurdo. O prefeito assumiu aqui que errou, que eles querem o que mais? Não tem lógica. Falando exatamente o contrário que você está afirmando. Nós não queremos que seja corrigido um erro em cima de cometer outro erro, Miguel. Ô presidente, o que nós queremos é que faça a coisa legal, certa. E para que faça certo, tem que ser melhor estudado e debatido isso. Então tem muitas dúvidas. Como é que nós podemos votar simplesmente sem saber o que nós estamos votando? É para corrigir, mas de que modo ele vai corrigir? Está escrito aqui. Vocês sabem, alguém sabe como é que ele vai corrigir isso? Eu não sei. Então é muito mais fácil, se ele quer corrigir o erro, ele diga, ó, essa lei fica em vigor, a lei de 2012. Pronto. Mais fácil ter dito isso. Vamos passar para a votação? Votação nominal, maioria absoluta. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Dile. Favorável. Vereador Sidney. Favorável. Vereador Paulo. Desfavorável. Vereador Rodrigo. Contra. Vereador Júnior. Contra. Vereador Omar. Contra. Vereadora Juliane. Favorável. Empatou 4-4, eu voto favorável. Projeto de lei complementar 10/2017, Poder Executivo, aprovado por 5 votos a 4 em primeiro turno. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária após o término da presente sessão para deliberar acerca dos projetos. Projeto de lei número 26/2017, proposta de emenda à lei orgânica 2/2017, primeiro turno, e projeto de lei complementar 10/2017, segundo turno. Declaro encerrada a presente sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha,
o chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando